Hi everybody, what's going on? Meu nome é Julie e no Julinha Direta de hoje vou falar de um crime histórico, então é antigo, mas que não é ensinado como história nas escolas aqui, mas deveria ser. E está sendo muito comentado nesses últimos anos. O presidente Biden até foi encontrar com alguns dos sobreviventes semana passada e deu um discurso sobre isso. Esse acontecimento também foi mostrado um pouco na série Watchmen em 2019 na HBO, ou HBO, eu não sei como é que vocês falam HBO aí. Então, por mais que eu quero evitar de falar sobre casos muito antigos, esse ainda está bem presente nos dias de hoje, então vale a pena falar sobre. Sit back, relax, pega seu chá, seu café, seu suco, whatever que for, já aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal. Se você gosta de bater esse papo sobre crimes, acontecimentos estranhos e tudo desse mundo mais spooky. E vamos aprender hoje sobre o Tulsa Race Massacre. Antes de começar o vídeo mesmo, eu só queria dar dois avisos. Primeiro é que esse caso aconteceu por causa de racismo. Então, se isso é um tópico que te faz mal ou traz uma carga bem pesada por causa de tudo que estamos vivendo hoje, talvez seja melhor deixar esse vídeo para quando você tá com a sua saúde mental um pouco melhor e mais leve para ouvir sobre esses assuntos. O segundo é que eu tenho que falar sobre questões raciais e tudo que levou a esse acontecimento. E eu posso cometer algum erro em usar termos ou falar coisas que talvez não são corretas. Se isso acontecer, vem de um lugar de pura ignorância e não maldade. Me perdoe antecipadamente se acontecer e eu estou super aberta para aprender, para ter correções. Não que isso seja a obrigação de ninguém, a não ser a me educar mais sobre esse assunto, mas tendo meu dia a dia, minha vida fora do Brasil, é difícil eu aprender sobre esses termos e essas coisas daí do Brasil. Eu tenho que me basear muito só apenas na internet. De novo, eu peço desculpas antecipadamente. Se eu fosse falar sobre esse assunto em inglês, os termos que eu usaria seria para os brancos, whites, e para os blacks, pretos. Então eu vou daqui em diante se referir a brancos e pretos. O massacre de Tulsa aconteceu em 1921, mas para entender como chegamos a esse ponto para esse crime, tipo a vibe da galera na época, precisamos saber o que estava acontecendo no país antes disso. A escravidão era para ter acabado com o discurso e o decreto do presidente Lincoln em janeiro de 1863. Mas pessoas continuaram a ter escravos depois disso e essas pessoas não tinham como saber da notícia que não eram mais escravos, que acabou a escravidão. Toda a fonte de notícia vinha dos donos da propriedade. Só no dia 19 de junho de 1865 que os últimos escravos no estado de Texas foram libertos ou libertados. Essa data sempre foi uma data comemorativa aqui para a comunidade preta nos Estados Unidos. É chamado de Juneteenth, mas não é um feriado nacional, é só observado em 47 dos 50 estados aqui nos Estados Unidos. Esse foi um resumão desses acontecimentos. Ai, eu tô aqui editando o vídeo e já tem uma atualização para esse caso. A Câmara, o Senado, semana passada assinaram uma lei que fez com que Juneteenth finalmente fosse reconhecido como um feriado nacional. Então todos os 50 estados agora ganharam mais um feriado aqui nos Estados Unidos, são poucos. Tá vendo como é que esse caso ainda é super relevante no dia de hoje? Mas então, isso aconteceu em 1865, 56 anos antes dos acontecimentos em Tulsa. Durante esses anos, teve a época da reconstrução aqui, onde o governo federal estava tentando passar leis para dar direito de voto e coisas assim, não só para os pretos, mas para a comunidade indígena aqui, que também eram escravizados e agora tinha liberdade. Mas os estados no sul estavam combatendo isso com unhas e dentes, eles estavam brigando contra isso demais.
Então não é uma coincidência que o governo federal passou essa lei no início de dezembro de 1865 e no final de dezembro de 1865 o Ku Klux Klan foi formado. De 1865 até 1921, teve muitos ataques e crimes mesmo acontecendo contra a população preta aqui nos Estados Unidos. E também ataques contra os brancos que tinham relacionamentos mais próximos com pessoas pretas. Nem precisava ser relacionamentos amorosos, se bem que tem muitos casos disso também, mas só de ser mais amigo ou ser mais íntimo de uma pessoa preta, ou talvez defender alguém que você vê que está sendo maltratado, o KKK também ia atrás de você. E não era só o KKK, tinha outros grupos que não levavam esse nome, mas levantavam a mesma bandeira. Teve um massacre em New Orleans, onde membros do KKK mataram 35 a 50 pessoas pretas. Teve um outro massacre em Memphis, no Tennessee, e vários outros atos de violência para intimidar a comunidade e para mandar uma mensagem de que eles não iam conseguir ter uma vida de paz, de segurança e ter uma vida normal, que era muito melhor voltar para como as coisas eram antes. Coffee break. No estado de Oklahoma, na cidade de Tulsa, tem uma área chamada Greenwood District. Essa área era um Freedom Colony, ou uma colônia livre, que eram comunidades onde os pretos, que eram livres, se juntavam para poder viver em paz. Geralmente tinha escolas para crianças e para adultos também, coisa que em outras áreas não podia ter por causa da segregação, para que as pessoas pudessem aprender a ler e escrever, pelo menos. Tinha lojas onde as pessoas pretas podiam ir para fazer compras normalmente e viver o seu dia a dia com mais tranquilidade e ter uma vida mais normal. E o mais importante é que nessas áreas eles tinham um pouco mais de segurança. Esses lugares eram comunidades defensivas, uma fortaleza sem paredes. De todos desses Freedom Colonies aqui nos Estados Unidos, o Greenwood District em Tulsa era o que tinha mais sucesso. Era conhecido como Black Wall Street, ou a Wall Street preta, por ser uma área de bastante sucesso e dinheiro. Por volta de 10 mil pessoas moravam nessa área. E era uma área que não atravessava nenhuma cidade branca ou bairros brancos, então o Greenwood District era feito de 35 ruas exclusivamente deles. Era dos pretos para ajudar os pretos. Tinha uma linha de trem que atravessava a cidade de Tulsa e dividia meio que o Greenwood District da parte branca de Tulsa. Como estava na época da segregação, não era só que as pessoas pretas não eram permitidos de ir para a escola onde tinha brancos, mas eles também não podiam frequentar restaurantes, igrejas, lojas, nada disso. E aqui nessa área de Greenwood tinha tudo. Tinha 600 empresas como salões, barbeiros, lojas de roupa, 21 igrejas e restaurantes, 30 supermercados, 2 cinemas, 6 aviões particular, um hospital, um banco e uma escola. Então, tinha profissionais de várias áreas morando lá. Tinha médicos, tinha advogados, tinha professores, corretor de imóveis e todo mundo era preto. Um dos empreendedores e fundadores da Black Wall Street era um homem chamado John B. Stratford. Ele era filho de escravos que conseguiram fugir lá para o norte, bem para o norte mesmo. O pai dele, Julius C. Stratford, foi para o Canadá. E passou um tempo lá, mas depois voltou para os Estados Unidos, conseguiu os papéis para a liberdade dele mesmo e o filho dele nasceu nos Estados Unidos como um homem livre. Ele foi para a faculdade em Indiana, que é no centro-norte do país, e se formou em Direito. Ele comprou propriedades nessa área de Greenwood e no total era dono de um hotel luxuoso, 15 propriedades que ele alugava para empresas e um prédio que ele usava para aluguéis residenciais. Ele foi um dos homens pretos mais ricos aqui dos Estados Unidos, com um valor total de 3 milhões de dólares. Tá, salário maninho. Um dos cirurgiões mais bem conceituados nos Estados Unidos na época, não só pela comunidade preta, mas também por instituições de medicina de brancos, era o Dr. Jackson. Ele era especialista em doenças crônicas e cirurgia em mulheres. E ele criou aparelhos que são usados na medicina até hoje. E com isso, as pessoas pretas de outras áreas iam para lá para ter uma liberdade maior, poder gastar seu dinheiro num local onde eles
eram bem-vindos e também investir no crescimento e sucesso de outras pessoas pretas. Ao invés de contribuir para um sucesso de uma loja que talvez eles nem eram bem-vindos, ou se iam lá tinham que enfrentar as pessoas olhando torto para eles ou falando uns comentários ridículos para botar as pessoas para baixo. Vendo pessoas que pareciam com você ter sucesso inspirava outras pessoas da comunidade a também ter sucesso. Não que as pessoas pretas que não moravam lá no Greenwood District não queriam ter sucesso ou não tinham sucesso. Mas é muito melhor quando você tem essa inspiração, quando você vê ao vivo e a cores uma pessoa que parece com você conseguindo. Isso te inspira a também tentar conseguir essas coisas. Você vive acreditando que você também pode, não que você ia ser o primeiro ou o único a fazer isso. Por mais que esse crime é conhecido hoje em dia e está se tornando cada vez mais conhecido, a gente sabe pouco do início do caso de fato. Dick Rowland foi adotado por uma família que morava lá no Greenwood District e ele cresceu lá, estudou lá, participou de esportes na escola e tinha uma vida bem ativa na comunidade lá. 8 anos atrás, em 2013, eles acham que conseguiram uma foto dele, mas não sabe certo se é ele ou não, porque ele mudou de nome, então ainda tem dúvidas se é ele ou se não é ele. E como essa informação não é certeza, eu resolvi não incluir uma foto dele, porque vai que eu incluo e daqui a pouco não foi ele. Aí eu boto a foto de um cara e daqui a pouco não é o cara. Mas a confusão não para só aí não. No censo da cidade, a idade de Dick Rowland era de 16 anos. Mas nos jornais após o acontecimento, a idade dele era de 19. Na manhã do dia 30 de maio de 1921, Dick Rowland estava no seu local de trabalho. Ele era um shoe shiner no lado branco da cidade. Ele largou os estudos e possivelmente uma carreira jogando futebol americano porque estava fazendo um bom dinheiro no trabalho dele lá. A área de Tulsa estava crescendo por causa do óleo. Descobriram óleo lá e todo mundo foi pra lá. Então muitas pessoas na época precisavam desse serviço que ele oferecia. Ele não podia usar o banheiro da loja por causa da segregação e o único banheiro que os pretos que estavam em Tulsa podiam usar ficava no prédio logo ao lado, que era o Drexel Building. Era um prédio comercial e como era um feriado, era Memorial Day, não tinha muita movimentação no prédio. Ele entrou no elevador do prédio e dentro do elevador estava a Sarah Page. Sarah Page trabalhava como operadora do elevador. Se não sabemos muito sobre Dick Rowland, sabemos menos ainda sobre a Sarah Page. Sabemos que ela era uma adolescente branca, de 15 a 17 anos. De novo, no jornal ela tinha 17, mas as poucas entrevistas que tem falam que ela tinha 15 anos. Sabemos que ela deu um grito ou fez um barulho alto que chamou a atenção de um funcionário que estava em uma das lojas no mesmo prédio. Quando esse funcionário branco olhou para o elevador e viu um homem preto com uma mulher branca no elevador e ele ouviu o que parecia um grito, ele já logo assumiu que teve um crime e chamou a polícia, dizendo que teve agressão no elevador de um homem preto para uma mulher branca. Mas o que realmente aconteceu dentro daquele elevador? E a resposta para essa pergunta é: também não sabemos. É frustrante. Mas tem relatos de que ele tropeçou ao entrar no elevador. O elevador talvez ficou preso naquele vãozinho entre o corredor e fica ali. Ele foi entrar e tropeçou, meio que se apoiou nela ou agarrou o braço dela ao cair. Ou que ele pisou no pé dela sem querer. Tem outros relatos que eles, na verdade, eram um casal e tinham um relacionamento amoroso, que ela até frequentou a casa dos pais dele, por mais que relacionamentos entre pretos e brancos eram proibidos. Então talvez aquele grito alto era outra coisa. Quando Dick ouviu que a polícia foi chamada, ele saiu correndo. Ah, mas se ele era inocente, por que eles saíram correndo? Gente, vocês não têm noção do perigo que as pessoas pretas sofriam nesse país. Pode-se dizer que sofrem até hoje. Eu não tô entrando em detalhes muito sobre a época, porque senão eu ia falar sobre outros crimes e
nesse vídeo o foco é esse. Mas, basicamente, linchamento acontecia direto. Era assim, evento pra praça pública e ninguém naquela multidão ia te ajudar. Então, a última coisa que você queria, se você era um homem preto, era ser acusado de um crime numa área branca. E nem precisava ser linchamento da forma mais tradicional pra época, que era enforcar uma pessoa na árvore. Tem um caso bem conhecido aqui nos Estados Unidos do Emmett Till, um menino de 14 anos, que foi acusado de falar umas gracinhas para uma mulher branca. Ela acusou ele e ele foi assassinado de uma forma tão horrível. E não foi esse enforcamento numa árvore, não. Foi horrível. Ele tinha 14 anos. As pessoas que cometeram o crime foram inocentadas. E a mulher que acusou ele, anos depois, falou que ela tava mentindo. Tá vendo? Eu tô falando de outro crime, quando não é o foco, mas é para vocês talvez entenderem um pouco da reação do Dick Rowland. Mas, mesmo fugindo, Dick Rowland foi preso no dia 31 de maio de 1921. E o jornal no lado branco da cidade colocou já logo na primeira página, a tradução mais ou menos é: pega o negro por atacar uma menina no elevador. Esse jornal foi o Tulsa Tribune e tem relatos que tinham uma página dentro dessa edição chamando a população para a delegacia para linchar ele naquela mesma noite. Mas não pode confirmar isso porque não tem histórico disso. Quando eles fizeram o trabalho de arquivar os jornais da cidade, tudo, pra gente ter acesso, igual hoje a gente consegue ter acesso a jornais de anos atrás, essa página onde isso estava supostamente escrito estava rasgada fora do jornal, junto com a página detalhando a apreensão de Dick Rowland. Ok. Por volta de 4 horas da tarde, no dia 31, Dick Rowland está preso e a delegacia começa a receber ligações de residentes da cidade de Tulsa avisando que vai ter um linchamento naquela noite. Tipo, quer você queira ou não. O comissário da polícia, o chefe da polícia e o xerife estavam tentando proteger Dick Rowland, mas estava ficando difícil, já que tinha um tumulto assim se formando do lado de fora da delegacia. E nessa época estava crescendo esse sentimento, essa energia de querer exercer a lei, tipo qualquer pessoa. Aqui a palavra para isso é vigilante, mas eu não sei como é que é em português. Mas esse sentimento estava tomando conta de geral. Tanto que 1 ano antes desse acontecimento, em Tulsa, teve um linchamento de um homem branco que matou um taxista na cidade. E geral ficou bolado com a situação, foi lá, pegou o cara e matou o cara. Mesmo com esse sentimento, parece que a maioria das pessoas que estavam lá estavam mais curiosos para querer saber o que estava acontecendo. Era 1921, tá? Então deixa eu explicar. Teve uma época onde não tinha Twitter, não tinha televisão, não tinha como acompanhar as coisas no Instagram Live, nem no Facebook Live. Então a única opção mesmo das pessoas que queriam ver isso ao vivo e não esperar para ler no jornal da cidade no dia seguinte era ir pro local para ver o que estava acontecendo. Mas como a delegacia estava recebendo essas ligações atrás de ligações, ameaçando a vida de Dick Rowland, e tinha outras pessoas lá naquela multidão que queriam fazer mal para ele, a situação estava ficando cada vez mais tensa. A polícia até cogitou de transportar Dick Rowland de lá da delegacia para um lugar mais seguro, para se afastar daquela multidão que estava se formando. Mas uma situação semelhante aconteceu no ano passado e a multidão conseguiu abordar o carro e matar a pessoa que estava lá dentro. Como já tinham centenas de pessoas do lado de fora da delegacia, eles não queriam arriscar que isso acontecesse novamente. A notícia dessa multidão formando e de que tinha gente querendo matar Dick Rowland chegou aos ouvidos da população de Greenwood. Com isso, por volta de 10 horas da noite, 75 homens de Greenwood foram para a delegacia tentar espalhar a multidão e tentar proteger a vida de Dick Rowland. Todos os homens de Greenwood eram pretos e alguns até serviram na Primeira Guerra Mundial, então tinham armas em casa. E eles resolveram levar as armas. Então foram um grupo de 75 homens de Greenwood e nessa hora, por volta de 10 horas da noite, já tinham 1000 pessoas lá na delegacia. Não quero dar a impressão de que todo mundo queria matar Dick Rowland, tipo, a cidade toda tava com sangue nos olhos pra matar ele. Teve sim homens brancos que estavam lá na multidão pedindo pra todo mundo ir embora pra casa e parar com isso. Tanto
tanto o próprio xerife da cidade, quanto o pastor da cidade também, tem relatos deles tentando apaziguar as coisas, falar calma, paz, deixa a justiça resolver isso. Eu queria falar que o pessoal de Greenwood chegou lá e, tipo, resolveu a situação, todo mundo foi embora, mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Uma galera com as emoções à flor da pele, outros preparados para atacar se for necessário para se defender. Teve uma discussão, um dos homens brancos tentou tirar a arma de uma das pessoas lá de Greenwood e, sem querer, nesse garra no garra, a arma disparou. E aí que começou o caos de verdade. Tudo até esse momento era só pólvora, pólvora, pólvora. Quando essa arma disparou, literalmente foi uma explosão de emoções lá na galera. E tudo piorou de vez. Começou a briga entre as pessoas de Greenwood e as pessoas de Tulsa, e os homens brancos estavam tentando arrombar a porta do prédio da Guarda Nacional, eu acho que é o National Guard, para tentar pegar armas. O xerife lá dentro viu o que estava acontecendo e rapidamente fez deputados de alguns dos cidadãos que estavam lá, e isso deu permissão de verdade para eles exercer e representar a lei, e ganharam armas também com isso. Era tiro para todo lado só porque podia atirar, era briga de pancada mesmo. A Guarda Nacional foi lá defender o prédio deles, um caos total. Uma pessoa relatou para o jornal no dia seguinte que nessa hora ele viu 10 homens brancos mortos na rua e 2 homens pretos mortos na rua também. E viu um homem branco levar um tiro sem querer e morrer na frente dele. A multidão dos homens brancos entraram no cinema da cidade procurando qualquer pessoa preta que estava lá para ir atirando e matando todo mundo. E isso causou um pânico nas pessoas que nem estavam interessadas nisso. Alguns residentes de Greenwood conseguiram pegar Dick Rowland e voltar pra Greenwood, e não voltaram tipo, de boa, conseguimos, pegamos ele e tamo voltando. Não, tipo, eles saíram de lá mesmo. E um grupo de homens brancos começaram a deter os pretos que estavam na rua, simplesmente por detê-los. De madrugada, o coronel da Guarda Nacional queria estabelecer uma barreira com soldados na divisa do distrito e da cidade, né? Então, tecnicamente, entre as duas cidades, para prevenir mais agressões. Mas ele não podia fazer isso porque não tinha soldado suficiente. Ele ia precisar de, no mínimo, 1000 homens para fazer essa barreira. E ele não tinha tanto soldado disponível. Às 1h30 da manhã, Major Brian Kirkpatrick... Okay, let's do that again. Às 1h30 da manhã, o Major Brian Kirkpatrick mandou um telegrama literal pedindo mais soldados e assistência da própria Guarda Nacional. Ele usa o termo Race Riot, que traduz para rebelião racial. Nesse telegrama, ele já avisa que teve muitos mortos e que está incapaz de controlar a situação. E realmente a situação estava descontrolada. Era tiroteio entre grupos de brancos e pretos, cada um atirando no outro. Tinha aquela linha de trem no meio da cidade que dividia os dois lugares e tava assim, cada um no seu lugar atirando no outro. Tanto que teve até um trem que passou durante o tiroteio e os passageiros relataram no dia seguinte que tiveram que deitar no chão para evitar as balas. Tem uma palavra em inglês, mob. Procurei a tradução e achei multidão. Mas multidão não é bem mob. Multidão é tipo uma galera. Mob é tipo uma galera que tá querendo sangue. Tá querendo briga, tá querendo destruição. Igual aquela cena na Bela e a Fera, quando as pessoas do vilarejo querem ir lá no castelo pra matar a fera. Isso é um mob. E vários desses grupos estavam se formando na cidade de Tulsa, área branca, à noite. Se formando por homens brancos querendo destruição. Não tem relatos desses grupos se formando pelos homens pretos no lado de Greenwood. Porque um lado estava atacando e queria mais disso, e o outro estava atacando em retaliação ou defesa. Alguns desses grupos começaram a jogar aquele pano com óleo pegando fogo dentro de um vidro, a Molotov cocktail, e eles estavam jogando isso em direção de Greenwood. Outros grupos foram nas casas das famílias brancas que tinham pessoas pretas que trabalhavam lá nas casas. E muitas das vezes essas pessoas moravam lá na casa da família e eram geralmente mulheres.
E esses grupos foram nessas casas perturbar essas famílias, exigindo que as famílias entregassem seus funcionários. Caso a família não fizesse isso, a casa deles corria risco de também ser atacada pela multidão. O grupo que estava tacando fogo nas coisas estavam avançando cada vez mais para dentro de Greenwood e colocando fogo em tudo que podiam. Isso era quase 2 horas da manhã. Então muitas pessoas estavam dormindo. Quando alguns acordaram com barulho, muitos tentaram fugir da cidade, outros iam para a luta para tentar defender suas propriedades ou a cidade em si. Os bombeiros de Tulsa foram para Greenwood para tentar apagar o fogo, ou pelo menos conter as chamas e deixar o fogo mais controlado um pouquinho, mas o grupo de brancos que estavam lá apontaram as armas para eles e atiraram na direção do corpo de bombeiros, proibindo eles de fazer qualquer coisa. E assim foi pro resto da noite. Os bombeiros não podiam fazer absolutamente nada. Tinha esses grupos atacando de várias maneiras e também tinham outros que ficavam vigiando, tipo, quem tá morrendo, quem precisa de ajuda, se tem alguém fugindo. Eles eram chamados de Watchmen ou Night Watchman. E só agora eu pensei, cara, isso literalmente foi muito pré-determinado, porque pra você já ter, tipo, ó, você vai ficar assim, vigia. Eles planejaram isso, gente. Anyways, um desses Watchmen era um homem chamado Wyatt Tate Brady. Ele relatou para o jornal no dia seguinte que contou a morte de 5 homens pretos e viu um outro sendo arrastado atrás de um cavalo, mas não podia confirmar se o homem estava morto ou vivo. Esse cara foi um dos fundadores da cidade de Tulsa e também começou o capítulo do Ku Klux Klan lá em Tulsa. Ui, que bonito. Só que ele contratava pessoas pretas para trabalhar para ele. E tem relatos dessas pessoas que trabalhavam para ele que falavam que ele sempre foi um cara muito legal, encorajador, falava que era para eles prestarem atenção no que ele estava fazendo, porque eles também um dia seriam empreendedores. Então ele era relativamente muito bem visto pela comunidade preta. Mas ele era membro do KKK e também foi mencionado como uma das pessoas responsáveis pelo um crime chamado Tulsa Outrage, que aconteceu 1 ano antes desse massacre, onde ele e o grupo do KKK juntaram 17 trabalhadores pretos e fez o que é chamado aqui de tar and feathered. É quando colocam tipo um óleo ou uma cera preta assim, quente, no corpo da pessoa. A pessoa geralmente estava nu, e aí eles colocavam penas em cima desse óleo e meio que selava as penas na pele das pessoas e expulsaram essas pessoas da cidade. E na revista do KKK, eu nem sabia que eles tinham revista, esse homem, Wyatt Tate Brady, foi mencionado como o criminoso que fez isso. Óbvio que na revista eles não chamaram ele de criminoso, mas é o que ele era. Mas assim, ele era falso. As pessoas, se você vê o que as pessoas escreviam dele, que ele era um cara legal, de confiança, e ele tava fazendo isso, esse homem me estressou demais. Demais. Anyways, coffee break. A Guarda Nacional recebeu ordens para apreender as pessoas pretas que não estavam armados e detê-los em áreas dentro da cidade. Eu fiquei confusa com isso. Porque qual o motivo disso? Tipo, as pessoas estavam saindo de madrugada das casas completamente desnorteadas com o que estava acontecendo, e a Guarda Nacional chegava e falava, não, vem, você tá preso. Não achei o porquê disso, mas eu li que quem estava apreendendo mesmo os residentes de Greenwood era a galera dessas multidões dos brancos que estavam querendo destruição. E que a Guarda Nacional estava apreendendo as pessoas pretas, ou tirando as pessoas desses grupos, como uma forma de proteção para tentar evitar um massacre maior. Ok. As pessoas do lado branco da cidade estavam acreditando que os residentes de Greenwood estavam planejando uma rebelião contra os brancos e que eles iam invadir Tulsa e destruir tudo, o que era o que eles estavam fazendo, mas ok. Por isso, eles estavam tentando avançar mais para dentro de Greenwood para afastar eles da cidade.
Os residentes de Greenwood estavam sim se defendendo, então eles também mataram pessoas brancas e ficou nesse loop de quanto mais as pessoas brancas tentavam avançar para dentro de Greenwood, mais as pessoas de Greenwood atiravam para prevenir com que isso acontecesse. E aí, com isso, os residentes de Tulsa acreditavam mais ainda que as pessoas de Greenwood estavam querendo uma rebelião contra eles. Por volta de 5 horas da manhã, no dia 1º de junho, houve um apito bem alto, que alguns falam que provavelmente era o trem que estava vindo, estava chegando, ou estava indo de um trem. Mas as pessoas de Tulsa pensaram que isso era uma sirene sinalizando para os residentes de Tulsa que chegaram mais pretos para ajudar as pessoas de Greenwood e que a invasão ia acontecer. E nada disso é verdade, não tinha ajuda chegando para eles. Então, com isso, os residentes de Tulsa, a polícia e alguns da Guarda Nacional resolveram invadir Greenwood de fato. Eles invadiram com 2 grupos grandes, por volta de 2.000 pessoas, por 2 lados do distrito. Então, tava aqui e tava aqui. Então, eles estavam tentando meio que encurralar as pessoas. E também teve pessoas que estavam entrando, assim, a todo vapor nos carros. Óbvio que os residentes de Greenwood estavam atirando em todo mundo que estava tentando entrar. Um desses carros que entrou na cidade tinha 5 homens brancos e eles foram fuzilados, todo mundo morreu ao avançar para dentro da cidade. Então não era bem tipo, atravessou a linha do trem, chegou lá e morreram. Não, eles passaram e continuaram indo e aí foram fuzilados. Mesmo com isso, não teve como evitar a multidão entrando. E quando eles entraram mesmo no distrito, eles espalharam destruição para tudo quanto é lado. Porque eles em si se espalharam e estavam entrando em comércios, nas lojas, tudo para destruir a propriedade e saquear o ambiente. Eu acho que essa é a palavra. De roubar as coisas que tinha. Entraram nas casas residenciais para forçar as pessoas a sair da casa e ir para a rua onde eles eram detidos. E alguns dos residentes conseguiram ir para a rua e fugir para a igreja que é a Mount Zion Baptist Church e estavam na esperança de conseguir se esconderem lá. Mas a multidão chegou lá na igreja e estava exigindo que todo mundo saísse de lá de dentro. Quando as pessoas não saíram de dentro da igreja, eles colocaram fogo na igreja também. E eu não sei falar set it on fire em português, porque eu sempre falo tacar fogo. Mas se eu falasse, eles tacaram fogo na igreja, parece que não é tão grave assim. É tipo, eles tacaram fogo na igreja, uhul! Sei também que tem a palavra atear, mas eu acho que isso é muito formal, então não sei. Mas eles colocaram fogo na igreja. Muitas pessoas de Greenwood falaram depois em documentos judiciais que não eram só os homens que estavam causando tanta destruição assim, mas as mulheres também. Quando eles entraram nas casas das pessoas pretas, tinha relatos de mulheres brancas com bolsa de compra e tava pegando roupa, joias, tudo que podia e tinha um valor. Elas também ajudavam os homens a tirar móveis das casas. Uma pessoa contou que ouviu um dos homens que estava tirando um móvel com a esposa dele reclamar e falar que essas pessoas malditas, se referenciando aos moradores da casa, tinha coisa melhor do que eles sendo os brancos. Os policiais da cidade também estavam participando diretamente, não em uniforme, mas eram reconhecidos pelos moradores de Greenwood, ou indiretamente quando estavam com uniformes e estavam literalmente prevenindo, tipo, não deixando as pessoas voltarem para suas casas para tentar resgatar alguma coisa ou alguém, ou até impedir a destruição da própria casa. Como se essa violência toda que estava acontecendo não era o suficiente, aí vieram os ataques aéreos. Não se sabe o número de aviões exato. Antes eram 6, mas em 2015 eles descobriram um relato de mais de 10 páginas de um dos residentes de Greenwood, onde ele conta dezenas ou mais de aviões. Esses aviões eram aviões particulares. Como Tulsa tinha óleo e tinha muito dinheiro, tinha gente que tinha avião particular.
Nessa época, o governo federal não exigia que a compra e venda de aviões fosse registrado com o governo federal. Então não tem certeza até hoje de quem realmente eram os donos daqueles aviões. E disponibilizaram os aviões também. Os aviões provavelmente eram o Curtiss JN-4, também conhecido como Jenny. Eles são aviões pequenos que facilitam voar baixo, quase dentro da cidade mesmo, e fazer viradas bem rápidas para continuar a destruição. Não tem provas definitivas do que os aviões estavam fazendo. As autoridades na época falam que só usaram os aviões para reconhecimento da área e ver se tinha grupos ou quadrilhas se formando na área preta da cidade. Já os relatos das pessoas de Greenwood falam que os aviões estavam jogando bolas de turpentine. Eu tive que usar o Google para saber como é que fala isso em português e eu descobri que é terebentina. Então, bolas de terebentina pegando fogo na cidade. Tem relatos de que alguns aviões estavam perseguindo as pessoas na rua e atirando nelas. Um relato conta de um avião que estava perseguindo 2 meninos pretos e eles estavam correndo, tentando escapar do avião e estava recebendo tiro, e quando o avião fez a volta para continuar perseguindo eles, os meninos não estavam mais lá porque uma mulher chamou eles para se esconder dentro da casa dela. Outros relatos falam que tinha dinamite que estava sendo jogado para fora do avião para ajudar na destruição da cidade. E não temos os detalhes porque teve muita mentira, teve muita omissão dos brancos e muito medo nas pessoas pretas de falar sobre esse assunto depois. E já se passaram 100 anos desse acontecimento. Então não temos como ter os fatos dos detalhes, mas os especialistas concordam que pro nível de destruição da cidade, os aviões tiveram que participar de alguma forma para isso acontecer. E com isso, o distrito de Greenwood foi o primeiro território nos Estados Unidos a receber ataques aéreos. E nem veio de um poder estrangeiro, era de norte-americanos racistas. Não satisfeitos com a destruição da cidade, tem relatos dos aviões sobrevoando por volta da cidade e matando pessoas que estavam 9 a 13 quilômetros da cidade. Quem não tentou fugir dessa forma procurou abrigo voltando para Tulsa mesmo, o lado branco da cidade. E tem sim relatos de pessoas que ficaram nas casas das famílias onde trabalhavam. Tem relatos de pessoas brancas estrangeiros abrindo a porta da casa para esconder residentes de Greenwood. Uma mulher de Greenwood fugiu com a família dela para a casa onde ela trabalhava, que era uma família de brancos, e a família pagou uma passagem para a família dela toda sair de trem e fugir de lá por alguns dias. Outros contam que acharam abrigos em fazendas perto de Tulsa por alguns dias antes de voltar para Greenwood, ou simplesmente fugir de lá para sempre. Por volta de meio-dia, no dia 1º de junho, martial law, ou lei marcial, foi declarado sobre a cidade de Tulsa. Eu queria acreditar que com isso a Guarda Nacional conseguiu acalmar a situação, mas a situação parou porque não tinha mais o que destruir. Isso começou 10 horas da noite no dia 31 de maio e só foi acabar meio-dia no dia 1º. Declararam lei marcial na cidade e a Guarda Nacional assumiu o controle da situação. Mas é fácil assumir controle de uma situação que nem existe mais. Inicialmente foi reportado que 36 pessoas morreram, 26 pretos e 10 brancos. Mas só nos últimos anos é que podemos ter uma visão melhor sobre isso, porque os relatos da época, especialmente do Departamento de Polícia e da Guarda Nacional, eram muito confusos. Inicialmente eles falaram 100 mortos, depois falaram que contaram alguns corpos 2 vezes. Quando entraram em Greenwood para contar os mortos que estavam no chão da rua da cidade, o major da Guarda Nacional falou que estava estimando 175 mortos. Aí quando ele voltou, ele falou que não viu ninguém, que não conseguiu contar nenhum corpo porque não tinha. Tem relatos de pessoas colocando os corpos dos mortos em picapes e jogando no riacho, ou levando para as minas da cidade para serem queimadas. Mas não tem como confirmar nem desmentir nenhuma dessas histórias. No total, as 35 ruas de Greenwood foram destruídas. Literalmente, todas as ruas
foram destruídas. 1.250 casas foram queimadas completamente e as outras foram roubadas e destruídas por dentro, para um total de 1.470 casas afetadas. 6.000 pessoas de Greenwood ficaram em internment camps. Também procurei a tradução disso, porque internment camps não é concentration camps, mas em português veio campos de concentração. E eu tentei ficar aqui e falar, não é a mesma coisa, porque campos de concentração é o Holocausto. Isso aqui não era bem assim. Mas escuta só. Os moradores de Greenwood foram forçados para fora das suas casas de madrugada, enquanto a cidade deles estava queimando totalmente. Eles foram apreendidos sem ter cometido nenhum crime, tiveram que ir a pé para esses locais onde eles iam ficar detidos, com as mãos para cima, sofrendo insultos e humilhação das pessoas assistindo. Alguns até tinham algumas coisas no bolso que conseguiu pegar da casa, mas as pessoas tiraram isso deles. Simplesmente ia até a fila onde eles estavam e tiravam isso dos bolsos deles, até eles chegarem lá nos campos. Lá eles receberam cuidados básicos de médicos. Cama era só para quem estava gravemente ferido. E eles tiveram que ficar lá até alguém branco ir lá e assinar, meio que confirmando que essa pessoa preta é de confiança. Precisava de uma assinatura de um branco para sair de lá. E aí eles recebiam um cartão que eles tinham que colocar na roupa e ficar com aquilo na roupa à mostra o tempo todo. Eles estavam sujeitos a ser presos se aquilo não estava na roupa. Muitos ficaram lá por semanas e eles tinham que pagar por estar recebendo abrigo e comida. O pagamento deles veio através de trabalho e adivinha o que eles tinham que fazer? Limpar a destruição da própria cidade. E com isso tudo, ainda tinha uma parte da população branca reclamando que eles estavam sendo estragados por terem trabalho fácil e pela atenção que eles estavam recebendo de organizações como a Cruz Vermelha, que estava lá para doar tendas e alimentos. É estimado que 8.000 a 10.000 pessoas ficaram sem casa completamente, ou por muito tempo, ou pelo menos por algumas semanas, porque não eram permitidos a voltar e ficar lá se a casa ainda estava em pé. E da noite pro dia, essas 8.000 a 10.000 pessoas viraram moradores de rua. 800 pessoas ficaram gravemente feridas e foram 300 pessoas que morreram nesse massacre. Um dos mortos foi o Dr. Jackson. Ele saiu da casa dele com as mãos para cima, falando que queria ir com eles sendo um grupo de 7 homens brancos que estavam com armas apontadas para ele, mas mesmo assim o grupo todo atirou nele e quando ele caiu no chão, ele continuou levando tiro. Até a data de hoje, nenhuma pessoa foi processada ou punida por esse assassinato, ou qualquer um dos outros assassinatos, nem pela destruição e devastação da área de Greenwood, que consequentemente roubou gerações de segurança e estabilidade que vêm com bens e propriedades e também os possíveis legados de donos de restaurantes famosos, cinemas populares, hotéis luxuosos, hotéis de luxo, que se não fosse esse acontecimento, onde estariam? A gente conhece o Hilton, a gente conhece o Marriott, mas fomos roubados da oportunidade de talvez ter um hotel de uma família de pretos que, com todos os relatos e detalhes que temos da época, era no mesmo nível de luxo e beleza. Mas alguns pretos foram acusados de instigar esse tumulto. 20 pessoas de Greenwood, incluindo o homem mais rico que eu mencionei, o John B. Stratford, foram acusados de instigar e causar esse tumulto todo. Ele fugiu de Tulsa e foi morar em Chicago, onde até a morte dele em 1935 ele teve que lutar a extradição que Tulsa estava pedindo para ele responder um processo de crimes. E ele também nunca conseguiu recuperar o valor e bens que ele tinha. Em 1996, ele e os outros 19 que foram acusados de alguma coisa naquela noite foram absolvidos de qualquer crime. 1996, people.
1996. Nenhum deles ficaram vivos para ver isso acontecer. Até o dia deles morrerem, eles estavam com um processo pendente pela destruição da própria cidade deles. Quase todos os proprietários tinham seguro nos seus bens. A dona do cinema popular na cidade, Lula Williams, pagava 3 seguros diferentes nos seus negócios. Mas quando os residentes de Greenwood tentaram acionar o seguro, porque perderam tudo num incêndio, as companhias de seguro negaram assistência porque a destruição por tumultos ou rebeliões, mesmo se for incêndio, não fazia parte do pacote de seguro. Eles lutaram contra isso, mas quando saiu que as únicas pessoas a levarem alguma culpa perante a lei eram os pretos da cidade, aí mesmo que as companhias não cobriram nada. Logo em seguida, a cidade declarou novas leis de construção de casas para prevenções de incêndio que impossibilitou os residentes de Greenwood de reconstruírem as suas casas. Eles processaram a cidade. Esse caso foi até a Suprema Corte e eles ganharam, então pelo menos isso foi a favor deles, mas isso veio alguns anos depois. No momento mesmo, muitas das pessoas que moravam em Greenwood antes, que tinham casas, trabalho, segurança, tiveram que morar em tendas, passar o inverno em tendas nas ruas de Greenwood. Em 1996, uma comissão foi formada para tentar avaliar os detalhes do massacre, porque até então as únicas pessoas que sabiam disso era a comunidade de pretos. Era meio que uma história que foi passada por geração em geração. Houve boatos de ter um Black Wall Street, mas a comunidade, a população branca, não sabia disso. Os próprios residentes de Tulsa não sabiam. Alguns dos próprios descendentes de pessoas que moravam em Greenwood só ficaram sabendo anos depois na sua vida. O sentimento da grande maioria que viveu aquilo mesmo era de medo de falar sobre. Era de não precisa ficar falando do passado, deixa o passado no passado e vamos seguir pra frente. Mesmo anos depois do acontecimento. Eu acho que não por não querer trazer coisa que magoou nem nada. Eu acho que era porque foi uma experiência traumática, porque apavorou as pessoas de ver que do nada você não tinha apoio, você não tinha suporte da sua cidade, da sua comunidade, de que as pessoas estavam te matando no meio da rua e de boa. Claro que você ia ficar com medo de falar sobre isso, de relembrar uma coisa assim. A comissão pesquisou, avaliou e trabalhou por 5 anos com vários profissionais de muitas áreas. Um economista da Harvard estava pesquisando os efeitos que essa destruição teve só no salário dos descendentes, nem no valor que eles possivelmente poderiam ter, só no salário, a renda mesmo. Ele concluiu que cada família teve sua renda afetada diretamente por uma média de 8 a 10%. A comissão entregou todo o trabalho e também ofereceu sugestões de soluções justas. A comissão sugeriu pagamentos de reparações diretos para os sobreviventes, pagamentos de reparações diretos para os descendentes de sobreviventes, uma bolsa para alunos que tiveram as famílias afetadas com esse massacre, estabelecimento de uma área designada para desenvolvimento econômico nessa área histórica, um memorial e túmulos para os corpos dos mortos. A cidade só participou dos últimos 3, por um tempinho. Em setembro de 2020, um dos 3 sobreviventes desse massacre, um tem 107 anos, um tem 100 anos e um tem 106 anos, abriram um processo contra a cidade de Tulsa, exigindo que a cidade faz os pagamentos de reparações diretos para as famílias e descendentes das famílias que foram afetadas por esse massacre. O caso ainda está aberto e pode ir para a Suprema Corte. O presidente Biden visitou o Greenwood District no dia 1º de junho de 2021 para marcar os 100 anos desse acontecimento. Ele foi o primeiro presidente a visitar o lugar e, enquanto eu pesquisava essa história para contar aqui, no dia 8 de junho de 2021, eles descobriram 27 corpos enterrados do massacre e estão na esperança de achar mais por perto e tentar fazer reconhecimento de DNA
né? E dar nomes às vítimas desse massacre que por décadas também estavam enterradas e desconhecidas na história desse país. Tem muito o que falar, né? Tenso, triste, trágico. Eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer com esse processo. É complicado, né? Porque tanto tempo já se passou que, tipo, será que é justo? Mas e a justiça que era pra eles terem recebido 100 anos atrás e não receberam? Só porque um tempo passou. Será que uma tentativa de justiça não pode ser feita? Eu achava difícil esse processo ir a favor dos sobreviventes, mas em 2019, a Suprema Corte responsabilizou grandes empresas farmacêuticas de contribuir com um grande problema que a gente tem aqui de dependência e vício em remédios narcotics, por mais que são pessoas individuais que estão abusando desses remédios, a Suprema Corte responsabilizou as companhias por deixarem tão fácil ter acesso a esses remédios. Era muito fácil de pegar receita para eles. E eles meio que sabiam que isso ia acontecer. Então, por que não responsabilizar uma cidade? Por mais que foi um grupo de pessoas que moravam lá naquela cidade, a cidade foi quem facilitou esse massacre e também participou diretamente com seus policiais e militares. Eles sabiam que isso ia acontecer. Eu nem tenho como pedir a opinião de vocês nesse caso ou numa solução, porque é um assunto muito complexo. Mas se você quer me deixar saber, eu ia adorar ler suas ideias, teorias, possíveis soluções, se for de uma forma de respeito e sempre sendo e vindo de uma posição de amor e empatia, né, gente? Eu acho muito difícil se você vem de uma posição de amor e empatia, você não vê a solução óbvia desse caso. Por hoje é isso no Julinha Direto. Thank you so much. I will see you next time. Stay safe. Bye!